Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Vasco 1, Grêmio 0, que acaba de acontecer em São Januário. E sim, a gente vai aqui falar de uma derrota gremista. E mais do que isso, a minha primeira manifestação tem que ser falar para vocês que, na minha visão, muito mais do que ser derrotado, o Grêmio mereceu perder para o Vasco da Gama. E ora, alguém vai dizer, mas JB, contra o Vasco no Rio, São Januário, é absolutamente normal. São Januário punido, sem a presença de torcedores e, principalmente, é o pior Vasco de muitos e muitos anos. Um time que claramente vai brigar para não cair. Era o último colocado até então do Campeonato Brasileiro até conseguir esta vitória. Pior ataque da competição, a terceira pior defesa. Cara, se eu for aqui ficar falando pontos negativos do Vasco, eu vou até amanhã. Tanto que teve o Cabo Daciolo fazendo oração, pedindo pra glória a Deus a possibilidade do Grêmio vencer. E os caras venceram. Mas na boa, não foi pelo Cabo Daciolo, foi pelo Renato, foi pelo Natan, foi pelo Soares, o Bitelo e vários outros jogadores que não jogaram nem perto, Bruno Alves que falhou no gol, do que se esperava. E a proposta desse vídeo é te deixar bem informado sobre isso. Antes, te informo que aqui embaixo tem o nosso canal do Telegram. Sim, se você chegar aqui na descrição do vídeo, tu pode entrar no nosso canal do Telegram, fazer parte de uma comunidade e ainda ganhar uma bonificação da galera do Aposta Ganha para brincar e se divertir lá. Tem que ser maior de 18 anos para ir para aposta. Se quiser só participar da nossa comunidade, também fica à vontade. Aqui embaixo também tem o canal de cortes do JB. Tudo fatiadinho, mastigadinho, mais resumido, a gente também tá colocando lá, beleza? Gente, vamos lá. Vasco 1 a 0. O Grêmio caiu para a quinta colocação, pode cair para a sexta, dependendo do final da tabela. Para mim, já começo aí adiantando que vai ser isso que o clube vai brigar, né? Um G4. E é bom, obviamente que é bom, mas todo mundo estava se iludindo com mais. E eu preciso colocar que o Renato vai jogar contra um Vasco sem os três zagueiros, tenta modificar, bota o Ferreira na ponta esquerda, e a grande realidade é que o Vasco mereceu a vitória, principalmente pelo segundo tempo deles. E mais do que isso, o Vasco competiu mais, brigou mais, teve mais vontade, quis jogar mais. É o segundo jogo consecutivo que nós estamos vendo um Grêmio que joga contra times da zona do rebaixamento, antes era o Goiás, e os outros times estão brigando mais, estão disputando mais. O Goiás foi um jogo idêntico. Primeiro tempo abaixo, segundo tempo também, e aí os caras fazem um gol. E aí o Grêmio acende, tenta fazer alguma coisa. Naquele jogo teve um lance salvador de escanteio que o André Henrique mete pra rede. Nesse, o próprio André Henrique ele deu um gol, na verdade, pro Gustavinho, mas daí tu é punido por botar o Gustavinho em campo, que não aparecia do nada, e o Grêmio vamos dizer assim, amarga mais um resultado ruim. Na outra vez, deu uma mascaradinha, porque a gente pensou, beleza, é um jogo pontual. Não é. É o segundo jogo contra times do Z4 que o Grêmio patina, ou empata ou perde, sendo que poderia fazer os 6 pontos. Olha, 6 pontos nesses dois jogos, ou no mínimo 4. Não era nada absurdo mesmo. Para mim, o símbolo do desinteresse do Grêmio se chama Natan. Eu não gosto, e quem acompanha o meu trabalho sabe que eu procuro não ficar nessas expressões assim, o cara, futebol não é só vontade, futebol é técnica, é estratégia, é raça, é tudo, é um pouco de tudo. Eu não gosto de resumir a isso, mas gente, o símbolo do desinteresse gremista se chama Natan. Natan, pescador, meio campista. Ele tá hoje, já diria Lu Santos, jogando a passos de formiga e sem vontade. Ele fica ali, presta atenção no jogo contra o Goiás, ele é substituído no intervalo. Nesse ele fica mais alguns minutos, mas também não dá nenhuma colaboração. A vontade que eu tenho é ver se o uniforme dele tem suor, porque parece que não. E infelizmente é um jogador que tá vindo pra cá, não mostra nenhum engajamento com o Grêmio, não tá nem um pouquinho conectado com o time, não tá demonstrando vontade. E eu insisto, futebol não é só raça, futebol é um monte de outras coisas, é ser inteligente, é jogar, mas tu tem que ter esforço. É esforço, é entrega, é dedicação, é preparo físico, mais o talento, mais a técnica, mais a batida na bola. Todo mundo sabe que ele tem boa batida na bola, todo mundo sabe que ele é um cara de capacidade intelectual bacana, mas se ele não se esforçar, nada disso vai acontecer. E pra mim, o símbolo do desinteresse jogando com a camisa do Grêmio se chama Natan. E ele precisa ser avaliado por isso. É o segundo jogo que é assim comprometedor do Natan com o Grêmio. Bom, outro símbolo dessa derrota é que o Gabriel Grando, Chapecó, seria escolhido o melhor jogador em campo. Mais uma vez. Presta atenção, quantos jogos a gente vem aqui e diz assim, olha, o goleiro do Grêmio foi o melhor jogador em campo. O goleiro do Grêmio salvou o Grêmio. O goleiro do Grêmio foi... Isso precisa ser contado. E isso precisa ser olhado.
Bom, mas ele salvou uma com o pé, a outra foi buscar com a mão, a outra bola ia passando por todo mundo, ele pega pelo rabo e tal, e faz boas defesas. Só que o Grêmio toma um gol de uma jogada que eles vão à linha de fundo, na lateral esquerda, fazem o cruzamento, e o Bruno Alves deixa pro centroavante deles, que chegou ontem no Rio de Janeiro, o Bruno Alves tira o corpo da bola e ela passa pro cara. Eu imagino que ele tentou tirar o corpo porque ele imaginou que fosse na mão. Mas é incrível, quando tu imagina que ele tem que se jogar na bola, né, para tentar tirar de qualquer jeito, o cara tira o corpo e a bola passa. Muito, muito ruim esse lance do Bruno Alves e para mim é uma falha individual importantíssima nesse jogo do Grêmio. Bom, pontualmente sobre alguns jogadores, o Ferreira começou como titular na ponta esquerda, que era uma coisa que muita gente queria. Só que aí eu não entendo o seguinte, primeiro, o Ferreira dessa vez lembrou aquele Ferreira de antes. Lembra quando o Ferreira surgiu, que a gente dizia assim, o Ferreira tem que ser titular. Aí o Ferreira era colocado no time titular, a gente dizia, não tá resolvendo. Aí ele começava a entrar no segundo tempo, ele resolvia. E se criou vamos dizer assim, não dá pra dizer que ninguém, não tem como dizer, é consenso, mas se criou no mínimo uma dúvida, será que o Ferreira não é um jogador de segundo tempo? Mas beleza, em vários outros momentos o Ferreira foi protagonista começando como titular. Só que dessa vez é estranho pra mim o seguinte, primeiro, ele tava entrando bem, foi pra titularidade, caiu. Foi pra titularidade e não resolveu. Tem um lance que ele pega e ele passa por um, passa por dois, e aí tu fica assim, chuta meu filho, chuta, e ele tá na área, assim, zigue-zagueando, e tu diz assim, define o lance, e ele não define. Talvez, essa é uma cobrança pro Renato, já a primeira do Renato. O Renato disse na semana passada que tava cobrando o Ferreira porque ele não tem físico pra titularidade, que ele jogava 45 minutos e ainda cansava. Depois da partida ele tava exausto. Mas se ele não tem há uma semana atrás, o que aconteceu? Que milagre foi esse que ele virou titular agora? Erro do Renato. Preciso colocar no Renato esse erro. Então assim, Ferreira, o preparo físico do Renato, do Ferreira, que é uma responsabilidade do Renato ter colocado como titular, compõe essa situação. Não posso livrar aqui o Soares. O Soares deu um gol pro Bitelo, parênteses aqui, né? Deu um gol pro Bitelo e o Bitelo chega batendo, aí o zagueiro se atira na bola, mas pô, Bitelo, tu tá pago pra arrumar uma solução dentro da pequena área. E aí ele perde o gol, beleza, foi essa jogada do Ferreira, do Bitelo. Mas assim, do Bitelo, perdão, do Soares. Só que assim, o Soares ganha pra ser solução. E se ele não tá entregando solução, ele vai ter que ser cobrado, velho. Mas a bola não chega tão bem, mas isso, aquilo, não tem o meia, tá faltando alguém e tudo mais. Verdade. Mas ele foi contratado para entregar solução. Se ele não está entregando solução, meu parceiro, ele é jogador de futebol como todo mundo. Uma vez eu fiz até uma frase que é obviamente que era para tentar entender e ilustrar as coisas. E sempre vai ter alguém que tenta... o cara entende, mas ele tenta complicar, que é o seguinte... Se o Soares perder gol na frente do goleiro, ele vai ter que ser cobrado. Vale pro Soares a mesma coisa que vale pro Galdino. O Galdino estava perdendo naquele momento gols na frente do goleiro, era cobrado. O Soares, se começar a perder gols ou se não fizer muita coisa, vai ter que ser falado. É óbvio que Soares e Galdino não são a mesma figura. Eu tenho minimamente uma capacidade para entender isso. Mas dá para entender que vale para todo mundo. O Soares, quando estava entregando, todo mundo dizia, tá certo, ele merece isso. O Soares hoje não está entregando. E eu até admito que falta parceria para o Soares. O Bitelo parou de jogar, eu não sei cadê o futebol do Bitelo. A informação que chega, ou que pelo menos aqui a gente pode colocar as muitas especulações, o olheiro do Arsenal teve 2, 3 jogos na arena e tal, a possibilidade de sair pode ter feito ele dar uma desfocada na vida. Mas o fato é que ele parou de jogar tão bem quanto estava jogando. O Bitelo não é nem sombra daquele jogador que já foi, e isso depõe bastante contra ele. Bom, Soares abaixo, Bitelo abaixo, um meia aqui. Cara, o Cristaldo, eu não sou o maior fã do Cristaldo, tá? Eu sei que vai aparecer gente dizendo assim, e aí, saiu o Cristaldo, piorou. Com certeza piorou. E para mim o Cristaldo, eu pondero e reafirmo que eu ponderei, o Cristaldo custou 4,5 milhões de dólares. Ele é a contratação mais cara que o Grêmio pagou na sua história. Mais do que todos os outros. Mais que Campaz, mais que Vidiaçante e tal. O Grêmio foi lá e pagou pelo Cristaldo. Mais que o Carbacho, só que ele precisa entregar mais. Os números são bons, participação no jogo é meio vagalume. Mas não tem nem como comparar o Natan com ele. Que aí é uma outra história. Eu só quero mais porque se ele custou isso tudo e se ele tem para entregar e se ele sabe jogar, ele pode não ser tão vagalume. Mas, gente, não fica só aí. O Renato precisa ser colocado aqui na conversa. Por quê? O Renato coloca, por exemplo, o Gustavinho. E o Gustavinho desde abril não entrava em campo. E aí o Gustavinho recebe uma bola que o André Henrique, segundo jogo que ele quase salva. Contra o Goiás ele conseguiu, uma bola de escanteio e faz o gol. Segundo jogo que ele entra, dá uma casquinha e a bola vai lá no segundo poste pro Gustavinho entrar e meter pra rede. Na pequena área o Gustavinho perde.
Só que eu vou cobrar o Gustavinho? Tá bom, vamos cobrar, o cara é jogador de futebol, vale pra ele também, assim como o Galdino, como o Soares perdeu o gol feito na cara do goleiro. Mas ele não entrava desde abril. Abril, 4 meses. 4 meses que o cara não entrava em campo. E aí, do nada, aparece como solução em São Januário contra o Vasco da Gama. Eu não consigo nem falar muita coisa sobre ele. Pra mim, se Bitelo tá mal, Soares tá abaixo, o time tá falhando como um todo, o Renato precisa ser colocado aqui na cobrança. O Renato precisa ser olhado dizendo, ó, Renato, o teu time tá jogando com uma vontade bem, uma rotação bem menor do que se imagina, contra Goiás e agora. Ah, e aí Goiás tu vai dizer, mas a gente jogou contra o Flamengo há pouco, tivemos menos tempo de preparação, mas agora não teve, né? Agora teve todo o tempo de preparação necessária e que se imaginava. Viagenzinha curta pro Rio de Janeiro, tranquilinha, voozinho bonitinho só pros jogadores. Pois é, velho. Agora não tem muito o que o Renato falar. O time tá jogando menos. O time deu uma boa oscilada e isso, pra mim, é meio que um indicativo. O Grêmio vai brigar por um G4. Tá ali, naquela situação. Os reforços podem melhorar? Talvez. Acho que podem dar uma classificação melhor pro Grêmio. O Lucas Bessossi entrou na ponta esquerda e olha, não é bobo. Gostei dele de ponta esquerda, foi ativo, foi proativo e acho que pode agregar qualidade. Mas o Grêmio que hoje é quinto, antes, né, até acabar a rodada pode acabar em sexto, mas vai brigar ali pelo G4, tem um jogo a menos, pelo G4. É isso, mesmo com os caras que estão chegando, é isso que eu imagino. O problema é o que eu falei antes. A gente sonhou com algo mais, a gente teve uma expectativa de algo mais que pelo jeito não vai acontecer. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.